Muito boa tarde. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e saúde. Entendemos aqui que esses três conceitos praticamente são sinônimos. Não é possível ter qualidade de vida, nem saúde e nem bem-estar. Todos esses três conceitos estão intrinsecamente ligados. Falamos pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, também pelo site www.tvguarulhos3.com.br e também transmitimos pela minha página do Facebook, que tem o meu nome, que é João Carlos Baldan. Teremos também uma hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que essa primeira meia hora também será apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. O Salutes também é apresentado todas as segundas-feiras, às 14 horas, ao vivo, pela AltV, www.altv.com.br e também pela minha página, como eu disse, João Carlos Baldan. Eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura. Em 2000, eu fui professor do curso regular e de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia. É um nome bonito para as doenças, as patologias da alma. Psico, emoções e mente, e patologia, as doenças, os desequilíbrios entre a mente e a emoção. Eu fiz a psicopatologia no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas em São Paulo. Fiz pós-graduação também em acupuntura e ciências clássicas chinesas, pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e Faculdade Dr. Leandro Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais. Fiz pós-graduação em Física Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde. E fiz também curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, ambos patrocinadores do nosso programa Saúdes. O programa de hoje está sendo gravado, mas vocês podem deixar seus comentários, suas críticas e sugestões pelas duas páginas do YouTube, João Carlos Baldan, meu nome, ou Além de Agulhas. Ambos os canais são nossas mídias sociais, né? @jcbaldan.acupuntura no Instagram, no YouTube João Carlos Baldan e Além de Agulhas, tá? Os dois canais do YouTube tem esse programa lá. Vocês podem deixar suas críticas, comentários, perguntas e etc. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a trajetória de Valdinez de Andrade Queiroz. Ele é mais conhecido como Val, ele sempre é um grande amigo, nos conhecemos já há alguns anos, de vários cursos que fizemos em conjunto. Estou para trazê-lo no programa já há bastante tempo. Ele tem uma trajetória muito interessante. Começou como agricultor, antes de agricultor, ele foi faxineiro, office boy, assistente de serviços gerais, estoquista, pastor de ovelhas, agricultor e feirante, motorista, estoquista, vendedor, técnico de informática, arrumou computador, mas aí ele se bacharelou em licenciatura em educação física, professor de natação e de ginástica, e hoje ele opera máquinas e equipamentos da Nova Ciência, além de duas grandes outras funções, não menos importantes e distintas, como é marido, diz ele, né? E pai também, né? A esposa dele está presente, depois a gente confere se é um bom marido e um bom pai, mas eu tenho certeza que sim. Muito boa tarde, Val, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Salutes, é um prazer realmente recebê-lo. Pois é, Baldan, boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui no Salutes para falar um pouco da nossa trajetória. Você começou como? Né? Começou como agricultor, você embora pernambucano, com esse olho puxado, estava dizendo que você é descendente de holandeses, é isso? Então, a miscigenação holandesa lá no interior de Pernambuco, tanto em Recife, é muito grande. E eu sou do interior de Pernambuco, lá de São Caetano, do sítio Maniçoba,
E daí começou minha trajetória como agricultor. Nasci, sou filho de agricultores. O que você plantava? Milho, feijão, mandioca. A gente de sítio faz tudo. Brinca um pouco de como o agricultor tem que tratar de ovelha, curar feridas, trabalhar ali quase como que um veterinário, né? Então hoje você tem que ser multifuncional. Eu lembro, me recordo com muito carinho, quando uma hora nos corredores ali, nos cafés dos cursos da Nova Ciência, que são maravilhosos, né? Sim. E aí, nesses corredores, eu perguntei se você tinha sido um pastor de ovelhas, né? E a questão do pastoreio, tem uma atividade muito de ligação do homem com o animal, uma relação muito diferente, porque afinal acaba se criando uma certa ligação entre esse pastoreio, os animais e o pastor, e etc. Isso você me relatou uma experiência com muita emoção, com muito carinho. Eu gostaria que você falasse um pouco da tua atividade de pastoreio. Então, a gente que é acostumado assim em sítio, a gente tem mais ou menos, na época a gente tinha 70, 80 ovelhas, e eu tinha mais ou menos 6 anos, e na época a gente aparecia muita ovelha, os carneirinhos novinhos, que aparecia com bicheiras. Bernes, E esses bernes a gente tinha que tratar, e eu era quem fazia isso, e em 3, 5 dias a recuperação deles era fantástica. Fechava esses bernes em, no máximo, 6 dias. Eu já tinha algo que era fantástico para a cura. E o que você fazia? Técnica tradicional naquele período, né? A técnica tradicional usava os remédios, né, que é um mata-bernes, que é um veneno, né, um veneno azul que colocava em cima. E aquilo ali, ao mesmo tempo, eu, sem entender, já fazia um pouco de reiki ou oração e transferia, pedindo ao Criador que fechasse, que curasse o animal para que ele parasse de sofrer. Isso eu era muito pequeno e não entendia, mas fazia dessa forma. Que idade você tinha nesse período? Era cerca de 6, 8 anos, né? Era muito novo. Muito novo. Tinha muita responsabilidade, como hoje tenho. E a relação com os animais? Como é que você falava um pouco isso? Parece que os animais também entendiam e se relacionavam com você de uma maneira direta, diferente das outras pessoas? Então, brincava em cima de touros, com os carneiros, ovelhas. Então, justamente naquela época não tinha brinquedo, e o único brinquedo que, quando a gente ia pastorar as ovelhas, mandava um irmão meu, o menor, tanger as ovelhas e segurava um carneirão grande que tinha e montava em cima do carneirão, e o carneirão corria com a gente por cerca de 500, 800 metros, e aquilo ali achava o máximo. Diversão de... Era diversão, era o tempo... Fórmula 1 de ovelha. Fórmula 1 de matuto. E aí, depois disso, você foi para assistente geral, foi para os escritórios, estoquista, foi trabalhar na área mais operacional, é isso? A gente teve uma transição muito brusca, né? Saindo daquele meio agrícola, indo para o centro urbano, que foi para Caruaru. E na época a gente teve que arrumar emprego, porque tinha que trabalhar em armarinhos, né? Teve que ser estoquista, comecei como faxineiro do armarinho, fui para a área de estoque, fui promovido depois para o setor de vendas, e com o tempo, passado ali 4 anos, fui trabalhar também numa escola de inglês na época, e foi onde aprendi um pouco do inglês. No final de 3 anos que eu passei nessa escola, já estava ali produzindo material
para os professores e falava mais ou menos em inglês 8 horas seguidas. Fala um pouquinho para a gente ouvir o sotaque caruaru. Nice to meet you, Baldan. I am from Brazil and I stay here on the Salutes. Não é tão caruarense assim, né? Não. Um pouco britânico. Isso. E você foi feirante também, é isso? Motorista? A minha profissão como feirante foi de vendas na feira de Caruaru, né? O que você vendia? A gente vendia bolsas, fabricava bolsas de tecido e passei também a ajudar uma pessoa que me levava também na Feira da Sulanca em Santa Cruz do Capibaribe, que hoje é um dos grandes polos de confecções do Nordeste. E ali a gente trabalhava como feirante, teve muitas experiências boas. E aí você depois foi para estudar, licenciatura em Educação Física? Então, a licenciatura em Educação Física veio depois da experiência como técnico de informática, que tive que fazer cursos em Recife, trabalhar como técnico de manutenção de impressoras lasers, instalação de software, Windows, Office e vários outros programas, né? Então, daí eu vi a necessidade de partir para um curso superior, né? Onde tive bastante êxito na minha vida, que foi onde fiz o bacharelado em Educação Física pela ACES e com 2 anos depois que tinha terminado o bacharelado, fiz a licenciatura também na mesma faculdade e vim percorrendo essa área tão fenomenal que é a educação física e me tornei um professor de hidroginástica e natação. Isso foi quando, Baldan? Então, Baldan, aqui, essa época, em 2006, a gente começou esse curso, terminei em 2010, e daí, em 2012, ali eu já estava também começando aí o curso de licenciatura em Educação Física. No curso de licenciatura, já estava fazendo esse curso na faculdade e também tive que transformar parte da minha casa em uma escolinha de natação, né? Tinha uma piscina. Transformei em natação e hidroginástica, e de onde hoje eu trabalho dando aula de natação e hidroginástica. Hoje trabalha um período do dia, né? Um período, 1 hora pela manhã e 1 hora à tarde. E a natação eu já passei para uma professora que hoje já faz parte do crescimento que a gente vem exponenciando lá no interior do Pernambuco. O telespectador pode imaginar, assim, falar, esse programa de saúde, o que esse professor piscineiro, feirante, pastor de ovelha, office boy, agricultor, está fazendo no programa? O Val hoje trabalha com os equipamentos da Nova Ciência, trata de muitas patologias, muitas das quais a medicina ocidental não conhece cura ou tratamento adequado, não tem bom prognóstico, com excelentes resultados. Ele vai contar tudo isso dentro do nosso programa de hoje. Obviamente é por conta desse trabalho na área da saúde que ele está aqui presente hoje com a gente. E quem laçou quem? A doutora Eliabe Alves de Lira que te laçou ou você que laçou ela? Rapaz, foi muito incrível isso, porque na época eu era técnico de informática, estava na recepção de um hospital, e então lá passou aquela galeguinha bonitinha. A médica, o aventalzinho branco, saltitante, não? Até então eu pensava que era recepcionista, não tinha me tocado que é médica, daí eu fui fazer aquela chacota, estava com uma colega e ela depois me deu o telefone. Mas assim deu bola de primeira? Assim foi facinho, não? Não, né? Pedi o telefone lá, fiquei adulando um dia lá para poder ela passar o telefone, aí foi que ela... Aí, cara, conseguiu. E você ficou na pesca? E aí ela passou o telefone e depois? Depois eu liguei, ela estava já em outro canto, e eu todo
Pimpão querendo ajudar, pensando que ela estava num posto de saúde, estava com alguém doente, mas não, ela estava lá atendendo. Aí eu, cara, fiquei uns 8 dias sem ligar. Depois ela ligou, cadê você e tal, e daí a gente... Então ela veio atrás mesmo. Tem a relação de trocas, né, e isso é a frequência que faz com que o ser humano se interaja, se encontre, e isso aí é uma coisa fantástica. Isso foi quando? Isso aí foi em 2000. E hoje vocês são casados há quanto tempo? Já vai numa história de 18 anos, uma história fantástica, que o ser humano só conhece quando vive no ápice de suas emoções. Além de tudo, o Val é poético, ele é muito poético. Eu gosto dessa coisa porque primeiro que ele é uma pessoa religiosa, ele é uma pessoa, você percebe que ele tem não sei qual que é a religião, se ele vai à igreja, não sei nada disso. Eu só sei que ele tem uma conotação muito ligada a Deus, ao Criador, ele fala isso com muita propriedade. E tem umas tiradas poéticas, a gente estava comentando antes do programa. Ele falou uma coisa muito bonita, né? Que Deus fez do barrinho com o seu sopro, por intermédio da frequência divina, a nossa imagem, quer dizer, a imagem dele e semelhança dele. Não é que Deus é parecido com o homem, né? Por intermédio do sopro, o homem é parecido, segundo eu entendo, na espiritualidade, na concepção espiritual, né? E não física, fisiológica, e que nos dá a mesma proporção que Deus, ele com E maiúsculo, deu e que ele tem, que é manipular as forças do universo, criar coisas por intermédio do que hoje a gente conhece como a física quântica, a mecânica quântica. É isso, Tom? Perfeito, Baldan. O Criador, ele transformou o ser humano nada menos do que um semideus e faz com que a gente, eu, você, o Napoleão Hill, o John Rockefeller, o Alexandre Távola, a Fernanda Ben, transformar algo, a Eliabe transforma, eu transformo, você transforma. E com isso a gente tem algo tão fantástico que tudo que tocamos a gente muda, né? Isso a gente muda a vida de filhos, de marido, de mulher, de familiares. Você pega uma planta, coloca água, a água te dá frutos, te dá sombra, te dá flores. Veja quão grande você é. A tua energia é uma energia de criação. Então, o ser humano é criativo. Ele, eu até, não sei, posso até discordar um pouco dessa filosofia da pessoa evoluir. Acho que não evoluímos. Nós somos frutos de criação e de transformação. E a gente transforma de verdade. Eu quero anunciar aqui o curso da Nova Ciência e do Instituto Bem, que são os patrocinadores do nosso programa. Vai ter um curso maravilhoso que eu faço questão, aliás, todos os cursos eu estou presente, mas sobre microscopia óptica de campo claro e campo escuro. Será dia 29 e 30 de junho desse ano. Lá nós vamos conhecer o equipamento, os microscópios, tanto de campo claro quanto escuro. Vamos montar, alinhar os equipamentos, vamos utilizar diferentes técnicas entre campo claro e escuro, avaliar estresse oxidativo, visualizações de funções orgânicas, pleomorfismo de Béchamp e o monomorfismo de Pasteur, ciclogenia, alterações do terreno biológico, guias de exames e apresentação de resultados. É um curso maravilhoso, mesmo porque eu já passei por experiência nos cursos da Nova Ciência, a gente faz isso. Tem pessoas que trazem os microscópios, eu já passei por um exame, aí fiz um ILIB, fiz uma cama de infravermelho, depois você faz o mesmo exame, você vê como a hemoglobina se desagrega, como limpa o terreno biológico, é uma coisa maravilhosa. Então será no Hotel Pestana em São Paulo. Eu peço para o Felipe Poi colocar nosso GC dos cursos da Nova Ciência, exatamente, obrigado. Pode ser tanto presencial quanto online. As matrículas pelos 95687-5835, 95687-5835 e o 3904-9832. 95687-5835, 3904-9832. Fala com a Lauren, que é uma querida amiga, uma querida colega, que está sempre com nós nos cursos. Vou aproveitar esse intervalo para colocar os nossos GCs antes que termine a nossa meia hora na TV aberta de São Paulo.
Então, este é o site, www.jcbaldan.com.br, está relativamente atualizado, tem as mídias sociais que nós já passamos, que a loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, aliás, na loja tem todos os produtos que o Val vai comentar aqui, né? Tem todos os produtos à venda, tanto para médicos, como para colegas, como para consumidores final. Dá para a gente colocar o print da loja, Felipe, por gentileza? Tem os equipamentos que a gente, por exemplo, às vezes faz hidrovitalis para um paciente, para a família toda, a gente até recomenda que a pessoa compre o aparelho, que fica mais barato para a pessoa. Tem o gerador de prata coloidal, tem a zeólita, tem os equipamentos aí da Nova Ciência Capotentais, hidrovitalis, PC Zapper, enfim, tem todas as coisas que a gente utiliza aí nos nossos consultórios, no nosso trabalho, que são coisas maravilhosas, né, Val? São máquinas... Conta um pouquinho da tua experiência. Um pouquinho. Nossa. Nossa. Meia hora vai ser pouco, hein? É pouquíssimo. A primeira vez que a gente esteve aqui, eu vim para um curso da Nova Ciência, aqui em São Paulo, e foi mágico. Eu tive aqui, na época estava um pouco que apertado, eu e a Eliabe, e ela fez, Val, no máximo R$1.500, R$2.000. Baldan, quando eu assisti aquela aula que o Alexandre relatou aquele exemplo fantástico de cura, que eu vi o que os equipamentos poderiam fazer para a vida de várias outras pessoas, eu voltei para Caruaru com R$12.000 em equipamentos. E quando cheguei lá, a mulher quase surta e me bate. Bateu ou não? Não. Porque eu falei para ela, eu vou duplicar esse dinheiro. Eu vou triplicar esse dinheiro. Eu vou quadruplicar. Faz 2 anos, 3 anos, eu acho. Quadruplicou, não? Nossa. É incrível. Maravilhoso, né? É maravilhoso, é uma coisa tão forte, tão linda, que você faz algo como uma homeografia que você grava em um determinado, por exemplo, um shampoo. Agora há pouco eu estava te falando disso, né? Que a gente tem várias pessoas lá que a gente gravou frequência do próprio cabelo dela, pegou frequência de cabelo, de pele, de vitaminas e minerais do Potentizer e gravou naquele shampoo. E as pessoas mandam o WhatsApp para mim me relatando, cara, parou de cair 80%, parou de cair 90%. Então, isso é transformação. Isso que é algo que é incrível, uma máquina que você grava algo e vê o resultado fantástico que traz as frequências homeográficas, quânticas, não é? Uhum. E quais foram os primeiros equipamentos que você se adquiriu logo na primeira aula? Então, eu vim para cá, levei gerador de prata coloidal, NeuroSpa, PC Zap, Hidrovitalis, ProSync, PC Zapper. Então eu tinha uma necessidade muito grande do ProSync, né? Porque gostaria... Você já ajudava a sua esposa no consultório nesse período, não? Quase nada. Você começou a atuar depois que você levou as máquinas e fazer os cursos? Que eu comecei a fazer as terapias depois que levei as máquinas e depois que tratei um médico que ele chegou com um alumínio para mais de 200. Nessa época, a primeira aquisição que eu fiz da Nova Ciência foi um Hidrovitalis e eu comecei tratando esse alumínio que era para mais de 200 na mensuração. Do ProSync? Não, do sanguíneo mesmo. Sanguíneo mesmo, de plasma. E a gente fez 10 sessões de 2 horas no Hidrovitalis de alumínio e essa quantidade de alumínio baixou para os exatos 5 nanogramas por delilitros de sangue, no sangue. Isso aí foi um achado incrível. Então, sem sombra de dúvida, foi o ponto principal para eu vir e abarcar a Nova Ciência por inteiro.
os equipamentos, visto hoje a camisa e hoje lá na região de Caruaru, a gente também está vendendo os equipamentos e o resultado está sendo formidável com as pessoas que compram, com os pacientes lá no consultório, os casos de ELA, casos de câncer, síndrome de transtorno bipolar, as crianças que têm síndrome do pensamento acelerado, né, o SPA. Então, a gente vai tratando com determinados equipamentos e vai introduzindo os outros e vai vendo a questão da evolução desses pacientes com o tratamento da medicina quântica, da física quântica aplicada nesses equipamentos e a realidade do que você mensura, o que é hoje o paciente, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Então, esses pacientes são pessoas que já vêm trazendo a mulher, o filho, a sogra e todo mundo vem se curvando aos tratamentos de tecnologia quântica. Tem vários casos, né? Você falou aí de várias patologias, inclusive de difícil tratamento e, como eu disse, de limite da medicina convencional, da medicina clássica, como os casos da esclerose lateral amiotrófica, a síndrome do pensamento acelerado, que tem muitas pessoas hoje, não só por conta da alimentação inadequada, do grande agressão de poluentes, a questão da informática, que é uma coisa maravilhosa. Minha lua é em Aquário, significa que eu tenho muita ligação com os equipamentos eletrônicos, com os avanços tecnológicos e etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente está muito afastado da qualidade de vida que nossos ancestrais, sobretudo em grandes cidades como São Paulo, Guarulhos, que a gente conhece, que a gente vive, por conta das pessoas estarem muito ligadas com o celular, com o computador, com o notebook, e acabam esquecendo de uma realidade muito mais prática por conta do excesso da realidade virtual. E as pessoas acabam se afastando dos relacionamentos pessoais, cria-se essa coisa da informação muito rápida, muito fácil, toda hora, disponível em qualquer momento, etc., e as pessoas acabam tendo essa aceleração do pensamento muito grande e com uma desinteligência emocional também muito grande. Você percebe isso também lá em Caruaru, nos rincões de Pernambuco também? Então, hoje em dia a gente vê gradativamente esse tipo de anomalia na mente, né, no cérebro frontal, na hipófise hipotálamo, e a gente vai vendo isso e tratando. Quando você pega um equipamento fantástico, que é o ProSync, que você faz a curva controle e vai, por exemplo, no eletromagnetismo de baixa frequência e mede lá, e pergunta, você dorme com esse celular? Ele fala geralmente, debaixo do travesseiro. Então já há uma intoxicação violenta por eletromagnetismo. Geralmente a cama está bem posicionada ao lado de uma tomada, que você pega o eletromagnetismo de alta frequência com intoxicação também. Se você for para os alimentos que geralmente está intoxicação e inflamação, eles vai dar aquele tipo positivo, mas com uma curva de frequência, o gráfico muito baixo, que está significando ali que está em alta intoxicação. Se esse gráfico ele vai no ápice e desce rápido, você tem que contar do início ali de 0 a 1 segundo, se ele vai lá em cima e desce rápido e segue os 4 segundos, ele vai dar em negativo, e esse negativo significa degeneração. Então, você pega crianças com síndrome do pensamento acelerado, com baixas notas em escolas, você começa a tratar, joga um NeuroSpa, né? Começa a fazer a terapia 6 com o NeuroSpa, a frequência, já tira a frequência cerebral dele, coloca ele para ressonância de Schumann, depois baixa a frequência para 4 Hz,
E ali, sucessivamente, em um mês, você vê a diferença de crianças, adultos e várias outras pessoas. No qual, se você for para outra linha, não tem tanta eficiência e demora muito mais. Quer dizer que toda essa percepção que nós temos aqui nos grandes centros em relação ao excesso de informática também causa patologias também lá em Caruaru, em Pernambuco também, como se fosse aqui também. Sim. Aliás, acho que é um fenômeno meio mundial, né? Não é nem regional, não é porque tem acesso a grandes cidades, etc. Hoje, infelizmente, a gente vê as pessoas almoçando com o celular, e isso é um assunto grave, porque você precisa parar para escolher os alimentos, você precisa parar, olhar para os seus alimentos, ter uma relação afetiva quase amorosa ali com os alimentos que vão se tornar seu próprio corpo, né? Você tem que ter uma atenção em relação aos alimentos. Antigamente, os psicólogos, na época que eu fiz psicopatologia, criticavam o fato das crianças comerem de frente à televisão. Você imagina hoje isso muito mais exacerbado, porque você vai no restaurante, as pessoas estão com o celular, não estão nem vendo o que está comendo, né? Quer dizer, não tem nem esse acesso consigo próprio. Antes de você continuar, vamos deixar aqui uma interrogação, porque nós estamos terminando a primeira meia hora aqui do programa de hoje. Então eu despeço-me aqui do público de São Paulo, da TV Aberta, do canal 9 da NET, convidando o telespectador da TV Aberta a nos acompanhar na TV Guarulhos, toda sexta-feira, às 14h30, ao vivo. Pode ser acompanhado pela minha página também do Facebook, o João Carlos Baldan. No canal 3 da NET, por intermédio também do aplicativo que você pode baixar no seu celular, TV Guarulhos, e os programas, tanto esse quanto os 10 anos que faremos na UTV agora, fizemos 10 anos, dia 13 de junho deste ano, 10 anos na UTV. Então, no canal do YouTube, além de Agulhas, João Carlos Baldan, o pessoal falava que o nosso curso nossas entrevistas, os nossos canais, valem por uma pós-graduação. Ultimamente nós já fomos elevados e hoje o pessoal já está falando que é um mestrado. E é um mestrado mesmo, porque entrevista os melhores médicos, os melhores terapeutas, os melhores psiquiatras, psicólogos, terapeutas das várias linhas. Nos 2 canais, clica no sininho da página para continuar a receber nossas publicações. Obrigado pela audiência. Até a próxima segunda-feira, 14 horas, na UTV. E na próxima sexta-feira, sempre às 14h30, aqui na TV Guarulhos. Muito bem, hoje nós estamos recebendo aqui na TV Guarulhos o Dr. Valdinense de Andrade Queiroz, que começou como faxineiro, trabalhou como office boy, assistente de serviços gerais, estoquista, pastor de ovelhas, agricultor, feirante, motorista e etc, etc. E hoje ele trabalha junto com a sua esposa, uma médica endocrinologista, pediatra de muita competência, que também será entrevistado em nosso programa. E hoje ele trabalha com os equipamentos da Nova Ciência, tratando de patologias muito sérias, com a medicina convencional obtendo muito poucos resultados e ele obtendo bons resultados. Eu tenho certeza que você tem vários casos para contar, mas eu gostaria que você realmente teve um negócio que você sentiu, falou, nossa, que coisa bacana, né? Eu consegui ajudar um caso bem complicado. Você lembra de um? São vários, né? Vários. Eu imagino que sim. Eu tenho um que é muito top, que é de uma paciente, codinome Gorete lá, e ela chegou indicada por um colega que é neurologista lá na nossa cidade. E ela tem um problema que foi liberada, inclusive, pelo o corpo clínico de neurologistas do HC de Recife, né? E disseram, aqui a gente fez até onde deu, então siga seu caminho e a gente vai ter que liberar você. E esse neurologista lá de Caruaru, ele mandou essa paciente lá pra gente. Chegando lá, eu analisei, a primeira coisa que eu faço é ProSync, né? Analisei com o ProSync, vi... Só para explicar para o telespectador, o ProSync
é um aparelho para fazer diagnóstico, principalmente para fazer diagnóstico. Ele estabelece uma curva do paciente, pega essa curva do paciente e tem um banco de dados lá de 13 mil itens para você fazer uma avaliação bem profunda, que vale uma grande ressonância, que vale um grande exame de laboratório. É um programa, é um aparelho absolutamente maravilhoso para esse tipo de trabalho. Eu costumo chamar ele de um PET na palma da mão, PET-CT na palma da mão. Né? É. E esse equipamento, a gente entra ele com um indicador diverso e ali você vê as intoxicações por eletromagnetismo, pelos alimentos, indicadores diversos, drogas, você encontra tudo, drogas, né? Drogas, remédios, os solventes, né? Que no caso dessa pessoa, o que eu mais encontrei era um solvente chamado clorofórmio, que eu tive analisando nos casos nos casos dessa menina que tem o problema nos canais de cálcio, na bomba de cálcio, e esse problema neurológico que é top, que só há no Brasil 3. 3 casos. 3 casos, são 3. E a gente começou tratando, verifiquei os metais que estavam mais em evidência, que causava degeneração ou inflamação, bloqueei eles em CH7, CH30 no Potentizer. Ela levou já os florais quânticos, as homeografias para casa, e ao mesmo tempo também ela vai no consultório para que faça aquela ação entre o hidrovitalis, tirar solventes, né? E usando também com bastante sucesso a zeólita. Né? A zeólita está bombando, inclusive, é uma coisa assim que traz um resultado, um pulo fantástico nesse resultado, que já vem a zeólita gravada as frequências quânticas, né? Então, são as nanopartículas que vai lá na célula e puxa essa intoxicação, arrasta, limpa os receptores e faz com que as pessoas tenham esse resultado de melhora. Então, em cerca de 15 a 25 dias, ela tinha melhorado. A paciente nos relatou que melhorou 70%. Em 15 dias? Em 15, 20 dias. Quanto que essa paciente tinha qual patologia neurológica? Ela tem um problema que até então não tem nome, que os neurologistas do Hospital das Clínicas de Recife disseram que era um problema nas bombas de cálcio. Nos canais, nas bombas de cálcio. Então, ela tem tremores e ela não consegue segurar os membros, fica muito nervosa. E com isso, depois de 25, 30 dias, foi engraçado que o esposo dela chegou para mim, me abraçou assim e falou: cara, obrigado por devolver minha esposa de volta. Então, é uma coisa assim... É uma coisa maravilhosa. Eu costumo dizer que a gente, no nosso consultório, principalmente os casos mais psicológicos e psiquiátricos, a gente fala, olha, você tem que voltar para a sua casa. É verdade. Temos que voltar para a sua casa. Na época que eu fiz esse análise biorressonântico com o ProSync, eu descobri que ela lavava a roupa do irmão que era marceneiro. No interior lá, não sei se aqui em São Paulo também pode acontecer isso. Os marceneiros geralmente utilizam muito clorofórmio, que é um tipo de solvente que trabalha ali nas madeiras, na moldagem dos móveis. Então, hoje você vê que esse tipo de solvente é um solvente bastante agressivo na parte neurológica e que está tendo assim pouca atenção, né, para os pacientes. Não tem que visar, tem que focar e fazer um bom ProSync. Hoje a gente é pioneiro lá no interior de Pernambuco, com a tecnologia quântica, e a gente está fazendo um trabalho assim muito bonito. Tem pacientes mesmo que, como é que eu faço? Tem como eu comprar esses equipamentos? Vendo. A gente vende esses equipamentos para eles, e também eles viram parceirões aí da Nova Ciência, fazendo
seus próprios tratamentos e também vai tratando não só eles, mas a família, os amigos, que a gente começa assim. A gente começa a se tratar e daqui a pouco o tratamento se expande para mãe, pai, os irmãos, família, os amigos. Então, final de semana é engraçado lá em casa, porque muitas vezes o sofá está pequeno e está aquela roda lá, todo mundo se tratando, né, com RPD, que é o Rife, e a gente se reúne lá no final de semana e fica lá todo mundo se tratando e batendo, colocando os papos de tecnologia quântica em dia. Isso é muito mágico. A questão a gente começa trabalhando com esses equipamentos, com esses produtos, a gente acaba se apaixonando, e foi o que aconteceu também, já tem uns 4, 5 anos lá, quando eu comecei a trabalhar. Aí o pessoal ainda não tinha os cursos da Nova Ciência, foi na época que a gente fez o curso de biorressonância e medicina aplicada à frequência e à saúde, com o professor Kunio Inamoto, lá na Quantum Bio. E aí por isso que eu até abri a loja, porque as pessoas viajavam e chegavam para São Paulo, eu abria a loja, o pessoal comprava os equipamentos, eu ia nos cursos, levava os equipamentos para as pessoas que compravam, né? Depois a loja acabou profissionalizando e é como você mesmo disse, a gente começa a tratar o paciente às vezes se apaixona pelo tratamento, quer a máquina para ele, e em muitos casos vale mais a pena a pessoa ter a máquina em casa do que ir ficar pagando consultas ou só sessões com os terapeutas, né, Val? Pois é. A gente começa a fazer esses tipos de venda, né? E proporcionando ao usuário uma capacidade, uma liberdade dele estar fazendo seus tratamentos e ajudando seus familiares na própria casa. Então, o que acontece hoje em dia, que as pessoas estão muito corrido, você tem, como a gente estava falando, o síndrome do pensamento acelerado, meio mundo de coisa a fazer, e tendo esses equipamentos, esses equipamentos em casa, você vai fazer, resolvendo, vai ter direito a ter uma leitura melhor dos estudos que você vai fazer, né, na sua vida, e também é grandioso a satisfação que cada um faz, porque ele vai tratando de quelação, vai tratando das frequências do cérebro, vai tratando os seus órgãos, fígado, rim, o estômago, pouco a pouco, e quando você vê em 1 mês, 2 meses, que você pergunta, como é que você está? Cara, sou outro. Isso é muito... Tenho mudado. Eu atendi recentemente uma pessoa que estava com muita insônia, muito para baixo, não sei o que, a gente só começou a desintoxicar os metais tóxicos. Em 3 sessões, ele trouxe a mãe. A mãe veio com o marido. E aí eu atendi a mãe e o marido. Aí chegou a irmã, que também participou do tratamento do pai, falei, eu também quero. Aí de uma consulta acabou virando 3. A mãe está com princípio de Alzheimer, ela já comprou o NeuroSpa, porque ela viu o bom resultado. Em 1 semana e meia, com tratamentos intercalados, a pessoa me relatou, o pescoço dela está mais em pé, o olhar já não está tão distante, a atenção está muito melhorada, com 1 semana e meia de NeuroSpa, dia sim, dia não. Com umas frequências, obviamente, que eu acabei indicando, e quer dizer, o ganho disso é absurdo, né? Porque, como dissemos, a medicina convencional chega num limite e a gente vai além, né? A gente sempre vai além, né? Então, hoje você vê que esses tratamentos você vai utilizando o NeuroSpa, vai utilizando o PCZap, o Hidrovitalis, um e outro, e em crianças mesmo, você vê estudo como a pesquisadora Devra Davis, que fez um estudo lá junto com os israelenses, né? Que ele vê que o uso exacerbado de um celular vai, em 10 minutos, vai fazendo agregação eritrocitária de células sanguíneas, né? E a Devra Davis fez um estudo, publicou inclusive, e fez com que muitos pesquisadores de várias partes do mundo vá ensinando as pessoas, por exemplo, no curso da Nova Ciência,
fantástico, que você aprende muito isso, né, na microscopia de campo escuro, que é o que a gente vai ter agora no próximo 29 de junho. E você vê o quão grande é essa agregação plaquetária do sangue quando se tem um celular debaixo do travesseiro, quando se deixa um roteador ou um receptor de internet ligado dentro de casa, que isso faz com que a oxigenação sanguínea, principalmente no cérebro, tenha o fechamento da célula. Então, isso em criança causa o quê? Burrice. A criança vai ter um baixo desenvolvimento na educação, na escola, e quando você usa um NeuroSpa, um Potentizer, um PC Zapper, você tira quase que de mão esse problema. E também você começar a dormir com o celular em modo avião, começar a instigar os professores, os diretores de escola, a colocar esses telefones das crianças em modo avião. Gente, a gente agora está dentro de uma aeronave de aprendizado, que vai se dar numa velocidade quão grande, quântico, que é a mente de uma criança que está ali para vislumbrar, que eu costumo dizer o seguinte, que o pensamento da gente é tão fantástico que algo que você pensa, ele vai ao cosmos e retorna em questão de milésimo de segundo. Não tem essa coisa, fulano fez algo de mal para mim, vai pagar daqui a 100 anos, vai pagar daqui a 30 anos. Não, é ressonante, isso aí é em questão de milésimo de segundo que já voltou. Só que o corpo da gente está em criação. Essa transformação faz com que a gente perceba com um determinado tempo. E isso a gente faz essas modulações de ondas cerebrais e transforma a vida de várias pessoas. O mais bonito de tudo, né, Val, é exatamente quando você coloca essa questão da transformação das pessoas, né? Muitas das pessoas que nos procuram, às vezes falam assim, quantas sessões são necessárias, quanto tempo de tratamento? Aí eu até brinco, né? Eu falo, peraí, né? Eu faço assim, falo, o que você está fazendo? Estou consultando a bola de cristal, né? Para ver se tem alguma resposta. É impossível, né? Primeiro que as pessoas que têm juízo, eu brinco, né? Quantas sessões de acupuntura eu preciso? Se você tiver juízo, você vai fazer para o resto da sua vida. Porque principalmente o nosso tratamento é mais preventivo, principalmente da acupuntura. E todos esses equipamentos eu costumo assumir junto no consultório a acupuntura junto com o PC Zapper, que dá excelentes resultados. Eu até filmei outro dia a pessoa segurando o eletrodo, a agulha do ID3, batendo. Você liga o PC Zapper, a agulha começa a bater. Ou ela começa a estimular sozinha, porque a pessoa está recebendo uma frequência que está facilitando, inclusive, o trabalho da acupuntura, que pode ajudar, né? Existe uma sinergia entre as técnicas da acupuntura, com o Colorgen, com o NeuroSpa, inclusive, com o PC Zapper, bastante. O Hidrovitalis eu procuro não usar, porque tem uma questão química ali que eu prefiro não utilizar a acupuntura junto. Mas com as frequências é muito interessante. Então a gente percebe que a pessoa acaba tendo uma mudança da frequência e que com isso é uma mudança lenta, paulatina, mas é importante no sentido de transformação de crenças, hábitos e costumes. Você tem percebido isso também no seu consultório? Muito, muito. Então, eu tenho pessoas lá que chegam totalmente intoxicadas, ou tem um caso mesmo de que a pessoa viaja do interior do Ceará, vai quase 600 quilômetros do interior do Ceará a Caruaru. E a gente começou fazendo as frequências, né, com os equipamentos da Nova Ciência, e ali ele na primeira ele perguntou, será que eu vou ficar bom? Eu disse, cara, vai depender de você, porque a sua mente pode estar travada com algo. Um metal ou um solvente pode estar fazendo esse dano, ou já fez esse dano cerebral em você, vai depender de você. E eu lembro, Baldan, que na primeira sessão, com 8 dias, ele voltou para a segunda sessão,
E ele chegou lá no consultório e os olhos estavam lacrimejando. E olhou para mim e começou a chorar. E foi tão mágico aquilo, porque ele disse, pela primeira vez eu saí do carro e fiquei em pé. E quando ele apontou para a esposa e o motorista lá e disse, quando eles chegaram com a cadeira, eles se espantaram, porque eu estava em pé. Então, uma esclerose lateral amiotrófica, ela, que a pessoa só conseguia andar com um andadorzinho e com a mulher por perto. Ele tem um resultado fantástico já na segunda sessão. Hoje ele está voltando a comer com a própria mão, que não, a esposa era quem dava o alimento dele. Então a gente já gravou, vem escrevendo nos laudos lá com a Eliabe, e resultados não só desse, uma esclerose, a gente está com 2 casos punks de regressão, inclusive, porque quem disse que é regressão não foi Valdinez de Andrade Queiroz, foi um neurologista renomado lá do interior de Pernambuco. Ele falou, Val, isso não é estabilização, não é estagnação, isso é regressão dessa ela. Desse caso que ele saiu do carro andando, você falou foram 2 sessões, é isso? 2 sessões. Do que você fez? O que foi? Hidrovitalis? Você identificou ProSync? Fiz Hidrovitalis, identifiquei ProSync, a gente fez PC Zapper, ele já levou também os homeográficos do Potentizer. E você identificou o que no ProSync? Nossa, o clorofórmio. Alumínio para burro. Todas as doenças degenerativas têm muito alumínio, né? Muito alumínio. Todas que a gente pega lá, alumínio é topado. Por quê? Desodorante, panelas. Pasta de dente é pouco, mas as chuvas, geralmente, quando vem, é muito ácido a água de chuva. Então aquilo ali fica em suspensão no ambiente, né? E traumas. Os traumas são relacionados diretamente à esclerose, né? Como é que você faz a avaliação de trauma com intoxicações? Existe essa... Você já percebeu alguma coisa? Lá no indicador diverso tem um item que é distúrbio pós-traumas. Então todos esses que eu já pego lá com problemas neurológicos muito sérios, eles têm distúrbio pós-traumático muito sério. Mas com degeneração, né? Com degeneração, ligados à degeneração. Ou altos níveis de inflamação. E aí você consegue fazer uma avaliação ou uma ilação do que pode esse distúrbio pós-trauma em nível de intoxicação, fazendo uma ligação ou com metais ou com solventes, alguma coisa assim, ou é muita viagem ainda? Baldan, pelo que a gente teve observando lá esses traumas, tudo é energia. Então, a frequência do alumínio, a frequência do solvente clorofórmio, do xilenol, das benzinas e benzoatos, que geralmente está muito exacerbado nessas pessoas, tem a destruição também causada pelo níquel, né? Muita gente compra panelas de inox e vai assar suas carnes, frita coisas. Então, há liberação de níquel que vai destruir principalmente a matriz celular. E essa matriz celular é quem vai separar ali o tecido nervoso, as células de uma das outras. E quando você tem a destruição dessas células causada pelo o níquel, o chumbo, o alumínio, o mercúrio principalmente também, né? Os solventes, então o tecido nervoso enlouquece e aí vai agredir um ao outro. E aí a pessoa entra em degeneração por várias outras esclerose, por problemas que as pessoas, a medicina convencional muitas vezes está perdida, né? Então, quando você começa a tratar, a bloquear
a tirar esse tipo de intoxicação, a modular a energia que o corpo recebe, o paciente muda. Com certeza muda. E muda tudo, né? Muda a crença, muda comportamento, muda as reações, os relacionamentos, não só o relacionamento conjugal, mas o relacionamento familiar, o relacionamento profissional, o relacionamento afetivo, enfim, as pessoas começam a relatar tipos de mudanças de próprio comportamento, que às vezes ela nem percebe. Ah, você sabe que, olha, meu marido falava isso, me incomodava muito, agora eu falo, não deixa passar direto, isso já não me incomoda tanto, e vice-versa, né? O marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido, ou aos filhos, ou uma necessidade de controle que fica menos exacerbada, uma necessidade de querer resolver todas as coisas, níveis de ansiedade e por aí vai. É muito interessante esse trabalho que a gente faz, que há 10 anos atrás, quando eu lancei o Salutes na UTV, eu imaginava juntar a acupuntura com essas novas técnicas, a física quântica, a mecânica quântica, para essa saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu costumo brincar que naquela época eu acho que eu fui atingido por um raio que até hoje está batendo na cabeça, porque é exatamente aquilo que eu previ estar acontecendo. Tudo que a gente faz hoje, todas as físicas quânticas, as mecânicas quânticas aplicadas à saúde, levam muito em consideração o conhecimento ancestral, sobretudo a medicina tradicional chinesa, com os 5 elementos, o funcionamento dos elementos dos órgãos em relação às vísceras e de ambos ligados às emoções, aos pensamentos e etc. Estamos no caminho certo? Estamos. Hoje o nível que a tecnologia quântica com os equipamentos se encontram é exuberante. Isso a gente tem grandes pensadores como você, Baldan, Silvio Mizumoto, Alexandre Távola, a fantástica Fernanda Ben, e essa irmandade fantástica que a gente faz. Criou, né? Criou. Então, o ser humano, ele é transformador. O ser humano, tudo que toca, vira ouro. Tudo que toca é energia pura. O nosso Deus Criador nos deu isso. E a gente faz com sabedoria. Porque você está tocando não em uma pessoa, mas na energia de uma pessoa. E energia é o que a gente volta ao Pai. É um trabalho maravilhoso, né? Porque eu costumo dizer que quando eu comecei a estudar acupuntura, eu falava que era uma prática, etc. Eu sempre falo que é uma arte-terapia. A gente normalmente pega os pulsos, faz o diagnóstico, escolhe os pontos que vai fazer naquele tratamento. E aí, quando a pessoa vai para a maca, chega uma hora que tem uma intuição, você faz aqueles pontos básicos, eu acabo seguindo a minha intuição. E eu costumo brincar que é como se a gente desenhasse um quadro, fizesse um desenho naquele momento, porque a gente está, de repente algumas coisas mudam, a gente percebe coisas que precisam ser mudadas, que vai além do que aquele pensamento racional exige. Outro dia eu entendi um engenheiro que queria entender. Uma hora eu cheguei e falei, olha, você não tem que entender nada. Quem tem que entender sou eu, você tem que receber. Mas na televisão você explica tudo. Na televisão eu falo para telespectador. No consultório eu sou o terapeuta e você é o paciente. Você está assimilando o trabalho que a gente faz. Porque fica tão racional que não chega no corpo. E para nós, terapeutas, fica um tanto quanto difícil fazer esse link se a pessoa mesma não está em si. Teve um caso essa semana que foi muito engraçado lá, porque foi o marido da minha... foi uma professora, né? E eu vim aprender a ler com 14 anos, né? Hoje eu gosto muito de falar isso para as pessoas, porque tem gente que se vitimiza de tudo. Mas não, a gente tem que contar nossas histórias com glória. E eu vim aprender com 14 anos a ler. E chegou o marido dessa professora e a gente começou a tratar ele. Eu passei o Procinc e o psicológico dele estava 0. Muito depressivo e tal. E eu fiz os chakras nele, no Raif. Você acredita? No outro dia, a filha ligou para mim e disse, meu pai está melhor.
a gente vai fazer muito mais daquelas coisas que você fez com meu pai. E ele já foi mais 2 vezes e o humor mudou, porque começou a tirar metal tox, começou a frequenciar chakras e fazer os... como é que chama? Colorgen? Não, Colorgen ainda não tenho, mas é um dos próximos que eu vou comprar e a gente começa a harmonizar. Eu utilizo muito lá no Rife, Harmonize, nesses casos também, que trabalha frequências 324, 528, e assim, é o grande diferencial quando você coloca o alinhamento dos chakras, ou não alinhamento, né, que o pessoal fala alinhamento, mas se alinhar, vai embora. Mas harmonizar mesmo, harmonizar, né? Esses chakras torna-se você tirando uma pessoa de uma depressão muito profunda e a pessoa melhora rapidamente. Eu quero agradecer aqui ao Dr. Valdinez de Andrade Queiroz, que contou a sua linda trajetória, que começou no campo, teve vários trabalhos, desde faxineiro até estoquista, e etc, pastor de ovelhas, etc. E hoje trabalha na área da saúde com muita propriedade, ajudando muitas pessoas. É um grande amigo, irmão, faz parte da nossa fraternidade, a Vida Nova Ciência do Instituto Bem. Estaremos sempre juntos nos cursos, aí já nos conhecemos há bastante tempo e estou para entrevistá-lo há bastante tempo também. Ele veio de Caruaru, Pernambuco, especificamente para atender um convite do nosso programa, pelo qual agradeço a sua presença e compartilhar seus conhecimentos, sua experiência profissional, que sem dúvida nenhuma engrandeceu a todos, inclusive a mim. Muito obrigado, meu irmão. Gratidão, Baldan. E eu tenho que agradecer a meu Deus Criador, a minha esposa Eliabe Lira, a meus filhos Lucas, Alicia, a Vinícius, ao meu grande amigo Alexandre Távola, Fernanda, ao meu guru, o Silvio Mizumoto, e a todos que fazem essa grande família, né? É isso aí. De curar. Até sexta-feira, 14h30 aqui na TV Guarulhos e todas as segundas às 14 horas na UTV. Boa semana a todos, bom final de semana e estamos sempre juntos.